Tudo bem, candidato e candidata, professor Marcos, mais um trabalho aqui do NEAF, que é o Aprendi Mais Essa. Então vamos aprender mais alguma coisa aqui com o professor? Será que realmente eu trouxe hoje um assunto importante? Então, com certeza eu trouxe. Por quê? A gente tem falado, inclusive principalmente os meios de comunicação, o jornal, tem falado muito sobre a questão aproximação política e econômica entre Estados Unidos e Cuba. Então, isso foi muito comentado no ano passado e vem, claro, entrando nesse ano de 2016, que é essa aproximação, essa reaproximação, que é positiva, entre os Estados Unidos e a maior ilha que existe no Caribe, que conhecemos como Cuba. Então, eu vim por bem explicar de onde é que surgiu essa história do bloqueio econômico. Como é, por que e como foi criado o bloqueio econômico a Cuba, que é imposto pelos Estados Unidos. Para quem andou vendo as minhas aulas aí de atualidades, eu sempre fiz questão de lembrar que o bloqueio econômico só vai acabar quando o Congresso dos Estados Unidos decidir, e como o Congresso é de oposição a Obama, isso não vai vir tão já. Agora, imagine se o novo presidente dos Estados Unidos for o Donald Trump. Aí a coisa vai ficar pior. Mas o Aprendi Mais Essa hoje, o intuito é dizer para você, mostrar para você como começou essa história de bloqueio econômico. Então, nós vamos fazer aí um retrocesso, vamos voltar aí algumas décadas na história para falar primeiro da história de Cuba, uma rápida passagem, por que é essa ligação tão forte entre Estados Unidos e Cuba, hein? Isso, então a gente vai ver isso aí. Vamos saber assim também rapidinho como é que Fidel Castro chegou ao poder e a aproximação entre Cuba e a União Soviética, claro, vai deixar os americanos irados. E uma das formas de expor essa raiva, desse não entendimento, da não aceitação da implantação do socialismo em Cuba, será impor à ilha o bloqueio econômico. Então, você vai vir aqui comigo, bloqueio econômico a Cuba, com o professor Marcos. Está aí, Guerra Fria, um resumo dos fatos. Então você tem aí, Cuba se tornou independente em 1901, graças a quem? Os Estados Unidos. Cuba era uma colônia da Espanha. Os americanos estavam começando a desenvolver aí o seu expansionismo, que a gente aprende lá do século XIX, como o imperialismo econômico liderado pelas nações europeias. Os americanos já tinham aí uma visão disso e atuaram na América Central e no Caribe, dizendo para os europeus, aqui é meu. Então, os Estados Unidos arrumaram uma bela de uma encrenca com a Espanha, declararam guerra à Espanha, porque sabiam que iam ganhar, e a Espanha teve que se retirar de Cuba em 1898, mas em 1901, oficialmente nasce um país independente, que é Cuba, graças a uma mãozinha lá dos Estados Unidos. Claro, aí nós vamos ter em 1933 a subida, depois de um golpe, o sargento chamado Fulgêncio Batista, ele dá um golpe de Estado e derruba o presidente, implanta um governo totalmente aliado dos Estados Unidos. Então, isso é uma etapa. Agora, quando nós estamos depois da Segunda Guerra Mundial, já início de Guerra Fria, ou em plena Guerra Fria, o Raul Castro, o Fidel Castro e amigos conseguem derrubar o governo de Fulgêncio Batista e implantar na ilha de Cuba um socialismo com o apoio, claro, da ex-União Soviética. Isso pegou os americanos de surpresa,
totalmente, porque muita gente nos Estados Unidos apostava que Fidel Castro ia ser apenas mais um ditador latino-americano, iria pedir ajuda para os Estados Unidos e ia perpetuar o seu poder até morrer, né? Então isso não é bem assim, tá? Agora, quando o Fidel, esse de barba que está aí no centro, resolve nacionalizar empresas americanas, aí a coisa pegou. Então o Congresso dos Estados Unidos se vê por bem impor, a partir de 62, um bloqueio econômico, social e político a Cuba. Isso eles não vão perdoar. Então, a partir daí, inclusive você está vendo a charge, os americanos, sim, estão agora definitivamente de mal com Cuba. O bloqueio econômico, é claro, é para sufocar a economia cubana. Mas, para quem não sabe, e não sabe vai saber agora, Cuba tem uma saída à União Soviética. Agora, o bloqueio, ele só aproxima mais Cuba da União Soviética. Isso é inevitável. É claro que para os soviéticos isso está muito bom. Ter um aliado ali no continente americano é fundamental, tanto que em 1963 vai haver a tal da crise dos mísseis, que se você depois quiser pesquisar, vale a pena. Conhecido como El Bloqueio, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposto aos Estados Unidos. Agora, esse senhor que você está vendo aí, o Bill Clinton, em 99, ele aumentou a proibição comercial entre as duas nações ao limitar a comercialização de filiais estrangeiras em empresas americanas. Então, o Bill Clinton, ele é uma peça-chave aí nessa história do bloqueio, tá? É através da gestão dele que isso realmente vira lei definitiva. Porém, o embargo não impede completamente que os Estados Unidos relacionam-se com a economia cubana. A partir do ano de 2000, a exportação de alimentos norte-americanos para Cuba teve autorização com a condição de pagamento fosse realizado sempre à vista. Então, isso é outro dado que muita gente não sabe, por isso está aqui, não aprendi mais essa, não é? Que essa relação comercial entre Cuba e Estados Unidos, ela vem crescendo, tanto que está em negrito aí para você ver, que os Estados Unidos tornaram-se o 7º exportador de produtos alimentícios para Cuba, levando em consideração a ajuda humanitária. Então, dependendo do governo, nós vamos ter aí um governo que vai ser mais tolerante, dependendo, outro não. Se a gente for lembrar, George W. Bush, principalmente depois do 11 de setembro, vai considerar Cuba uma patrocinadora do terrorismo, coisa que o atual presidente Barack Obama não considera. Na comunidade internacional, o embargo dos Estados Unidos a Cuba é um assunto bastante delicado e gera controvérsias. Então, isso também é outra realidade. Há um pedido, né, da ONU para que esse bloqueio acabe. Os críticos, inclusive até capitalistas ortodoxos, criticam o fato do bloqueio ainda ser imposto à ilha de Cuba, porque isso só vai dar gás, mais gás, a Raul Castro. Então, cuidado com essa informação. E claro, né, quando nós vamos falar da reunificação, né, da tomada de decisão sobre diplomacia, está aí uma charge, um pensando no fim do embargo e o outro pensando no fim da Cuba revolucionária. Afinal de contas, ainda não cheira muito bem nos Estados Unidos essa história de Cuba ainda ter preso político, a população não participa, não tem mais de um candidato à presidência. Então é importante que eles saibam esperar bastante, viu? Isso não vai mudar em Cuba tão já. Vai mudar um dia, mas não
como a atual sociedade americana deseja, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse pequeno histórico sobre como é que começou esse embargo econômico, o que Cuba tem a ver com os Estados Unidos também você ficou sabendo. Entende que os americanos, né, que tem Guantánamo até hoje lá na ilha de Cuba é por causa disso. Os americanos deram a independência para Cuba e falaram, olha, que é um pedacinho da terra de vocês e hoje eles estão lá. Então, buscando esse entendimento, que a gente aqui do NEAF resolveu fazer o Falando Nisso, sobre o surgimento do bloqueio econômico e como isso foi se desenvolvendo ao longo de todos esses anos que já passaram, né? Porque se você for ver de 62 para cá, é um número considerado bastante grande.